Socorro. Pensa numa pessoa. Acho que agora foi. Pessoal, essa aula é muito legal. Espero que vocês tenham gostado do Oriente Médio, apesar das confusões que acontecem lá, né? Então vamos lá. Terceiro bimestre. Estamos começando hoje a apostila verde, certo? E o assunto deste capítulo é atmosfera. Olha que legal. Atmosfera. Pessoal, olha para o céu. A atmosfera. A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. O planeta Terra tem os materiais mais pesados e densos lá no núcleo. Aí tem o manto, a crosta terrestre e uma camada de ar. Matéria atrai matéria. Acho que a professora Bárbara já falou para vocês. Lei da não é lei da atração. Lei da atração é um negócio místico aí. Não sei se é místico também. Mas matéria atrai matéria. Então, assim, como a massa da Terra, do nosso planeta, é muito grande, ela tem uma força de atração grande. Então, essas moléculas muito leves não se desprendem e se perdem no espaço por conta da lei da gravidade, né? Não é que tudo vai para o centro, é que a Terra é maçuda, é grande, né? Densa. E aí ela, como matéria atrai matéria, aquilo fica se atraindo. E essa camada de ar fica em volta e não vai embora. Ainda bem, certo? Porque quando... antes disso, a atmosfera, essa camada de ar, ela tem uma dinâmica própria, um jeito próprio dela, certo? E foi observando essa camada de ar que nós percebemos as estações do ano, os períodos que são melhores para plantio, né, para colheita. Nós acumulamos muito conhecimento. Inclusive existe a climatologia, né? Existe aí na TV a previsão do tempo. O tempo, né? Essa camada de ar é muito, mas muito importante para nós. Ela é essencial. Ó, nós respiramos ela. Nós utilizamos o oxigênio dela. Nós temos que olhar para ela todos os dias para saber se os nossos aviões vão levantar voo ou não, para saber se vai chover ou não, né? Para saber se a nuvem de gafanhoto desviou para o Uruguai ou não. Então, ela é muito importante e ela é parte do nosso planeta. Quando a gente pensa no planeta Terra, não é só a parte sólida, existe a parte gasosa em volta também. E essa camada, pessoal, vai até 450 quilômetros de altitude. Se vocês pegarem a estrada de Bauru para São Paulo, até depois, na hora que está começando a serra para ir para o mar, pegar toda essa estrada e levantar na vertical, é a distância, o tamanho da nossa camada de ar, a atmosfera, certo? Ela começou a se formar há 4,6 bilhões de anos. Lembra da tabela geológica? Ela demorou muito e no início não existia oxigênio nela. Essa camada, ela foi formada por gases que foram sendo liberados da Terra. Não é pum, mas é como se a Terra tivesse soltado pum. Então, assim, estava tudo misturado e conforme a Terra foi se organizando, esses gases foram se desprendendo dela e ficaram em volta, certo? O vapor de água que se desprendeu da Terra foi muito importante, porque ele ajudou a resfriar a Terra através das chuvas intensas. Assim, era um clima
medonho, não dava para nós, certo? Eram fortes chuvas ácidas, chovia ácido, não chovia água bonitinha, lá, 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 aguinha caindo do céu pra plantinha nascer. Não, era ácido. A atmosfera era outra coisa, certo? E nessa época, se um de nós fôssemos respirar essa atmosfera, nós morreríamos instantaneamente, na hora. Era uma atmosfera mortal, letal ao homem. Ela não tinha oxigênio e ela tinha muito gás carbônico. Eu coloquei para vocês no PDF o símbolo de oxigênio e o símbolo de gás carbônico, ó. Sem O2, sem oxigênio, muito metano e CO2, gás carbônico, certo? Pessoal, uma vez eu estava dentro de um congestionamento em São Paulo, com os vidros do carro fechados, e a minha amiga parou um caminhão do lado e ele de propósito estava com um negócio lá desregulado para gastar menos combustível. E aquele escapamento estava soltando a fumaça no carro. Entrou dentro do carro pela ventosa lá né, aquela gradinha, né? Entrou. Eu e minha amiga, a gente quase morreu. A gente começou a tossir. A gente teve que sair do carro. Ali tinha monóxido de carbono, dióxido de carbono e tudo mais o que precisava ter. Agora imagina quando a atmosfera era formada com isso, né? Não ia ter jeito de nós respirarmos, porque existia muito carbono, certo? Gás carbônico. Os primeiros seres vivos que fizeram fotossíntese não eram plantas, eram bactérias. Essas primeiras bactérias, seres unicelulares simples, que tinham a capacidade de pegar esse CO2 e transformar em oxigênio e devolver para a atmosfera, elas foram trocando a composição da atmosfera. E ela foi trocando, então, esse gás carbônico por oxigênio. E hoje, a nossa camada de ar é 99% composta de nitrogênio e oxigênio. E é isso, 1% dos outros gases. Se vocês olharem na apostila de vocês, ó, aqui tem a composição. 78% de nitrogênio, tá vendo? 21% de oxigênio e esse vermelhinho são as outras coisas. Olha as outras coisas aqui. Argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, gás hélio, ozônio. Olha isso, 0,00006. É pequenininho, mas é tão importante esse ozônio para nós. Hidrogênio, criptônio, xenônio e metano. Metano não é só pum de vaca, não, tá? Então, tá aqui. Então, hoje, ela é composta por 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Soma isso, 99%. E 1% desses outros elementos que eu falei aí para vocês. De acordo, né, a formação, a composição dela vai variando, varia de acordo com o tempo, como eu falei para vocês, no passado não tinha oxigênio, hoje tem, e varia também de acordo com a altura, de acordo com, que é a altitude, de acordo com a localização no planeta, com a latitude, se eu estou na região do Equador, se eu estou no polo, varia, muda a composição dela. Se eu estou em uma região industrial, Cubatão, né? São Paulo, ela tem mais esses gases aí, metano, dióxido de carbono, gás carbônico, né? Do que na zona rural. E falando em composição, a camada de ar, aqui é a Terra, ela é vertical, certo? Igual eu falei, pega aí
a distância de Bauru ao começo da serra, faz assim, você tem... Gente, acho que tem um gato ali. Você tem a camada de ar, a atmosfera. Nos primeiros 4 quilômetros, você tem o vapor de água. Ele é responsável pela umidade, pela sensação térmica. A água, ela mantém mais a temperatura, tanto que, já falei para vocês, você tá de manhã, não, você tá tipo 11 horas da manhã, aquele calor, ai mãe, quero entrar na piscina. Você entra na piscina, tá gelada a água. E depois à noite, já escureceu, a água tá quentinha, que é aquela hora que vai dando aquele frio que você não pode erguer, né? Você fica dentro da água assim, que você não quer sair da piscina e já tá gelado o ar e a água tá quentinha. E se você tem vapor de água na atmosfera, a temperatura varia menos, ela fica mais estável. E ela mantém a umidade, né? E a sensação térmica. E aí o ozônio, pessoal, que é 0,00006. É muito pouquinho. Mas essa camadinha de ozônio que tem em volta da Terra, ela filtra os raios UVA e UVB. Os raios que fazem mal para nós, né? A radiação ultravioleta. Ela tem pouca quantidade, mas ela é responsável pela vida no planeta, né? Ela ajuda. Ela mantém as plantas e a temperatura do planeta estável, certo? Gente, tô invocada com esse gato. Credo. Nada contra gato, eu tenho gato, mas tipo, eu não tô na minha casa, eu tô na casa da minha irmã. E aí fica esse barulho aí, né? Mas continuando. As camadas, então. Até, eu não falei que são 450 quilômetros? Até 32 quilômetros estão os principais gases, certo? Então, as camadas. Troposfera, que é a camada que encosta aqui em nós. Depois, estratosfera. Só que na hora de vocês falarem, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Não vai confundir estratosfera com exosfera, hein? Então, ó, troposfera, de homem, onde nós vivemos. Exosfera, no meio, mesosfera e extra, fora, exosfera. De novo, vou perguntar na prova. Planeta Terra, troposfera, estratosfera, mesosfera, eu pulei a ionosfera, ionosfera até eu tô confundindo exosfera com estratosfera. Então, ó, camada da Terra, troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, exosfera, tá bom? Fora. E depois é vácuo, depois não tem nada, certo? O livro de vocês traz um gráfico que eu achei bem interessante, ó. Esse gráfico mostra a camada de ar, troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. E essa linha aqui é a temperatura. A temperatura tá aqui, ó. Pra cá, mais frio. Pra cá, mais quente. Ó, aqui onde a gente tá, que tem até um aviãozinho, é mais quente. Tá vendo? Mais quente, esfria um pouco, daí vem. Por que aqui volta a esquentar? Eu já vou falar pra vocês. E aí aqui esquenta um pouco, daí aqui cai pra caramba a temperatura. E assim vai, certo? Outra coisa que o livro traz pra vocês. Quanto mais perto da superfície, ó, mais moléculas eu tenho. E conforme eu vou me afastando, menos moléculas eu tenho. E isso explica tudo, certo?
Deixa eu só arrumar aqui. Primeira camada, troposfera. Ela vai de 10 a 20 quilômetros. Pensa que o planeta... Quando a gente põe a roupa na máquina e ela tá centrifugando, ela tá girando assim, a roupa plof, gruda na lateral, né? A força centrípeta expulsa, gruda na lateral. Se a máquina estivesse rodando assim, o negócio iria grudar assim, certo? E a Terra gira. Então, essa camada de ar é mais grossa na linha do Equador, perto do Equador, e mais fina nos polos, certo? Eu até fiz um desenho tosco para vocês, ó. Certo? Então, ela pode ter até 10 quilômetros lá no Polo Norte e no Polo Sul, ou 20 quilômetros ali na linha do Equador, tá bom? Região Nordeste do Brasil, tá? 90% dos gases estão na troposfera. 90% do vapor de água que está lá nos primeiros 4 quilômetros, eu falei para vocês. Esse vapor de água, ele mantém a temperatura e retém calor. Os principais fenômenos atmosféricos também acontecem na troposfera. Chuva, vento, nuvem, tudo na troposfera. E ela é assim, a cada 1 quilômetro, você diminui 6,5 graus. Então, se eu tô aqui com 20 graus, eu subo 20 menos 6,5 dá 13,50, entendeu? Conforme você vai subindo, vai diminuindo a temperatura. Por quê? Porque aqui embaixo, né, a gente tem mais molécula para ser agitada e produzir calor e energia. E também nós estamos mais próximos da superfície da Terra, que reflete o calor. E conforme você afasta, menos moléculas você vai ter. E também está mais longe da reflexão, né, do reflexo da Terra. Então, perto do solo, do chão, é mais denso. E quanto maior a altitude, eu coloquei o símbolo aqui para vocês. Quanto maior a altitude, o ar é mais rarefeito e mais frio faz, certo? Porque eu vou ter menos moléculas para serem agitadas e estão mais distantes da superfície da Terra. Isso explica aquelas montanhas com nevinha na ponta, certo? Aí então, ó, troposfera, estratosfera. O que é estratosfera? Ela vai até 50 quilômetros, então é de 10 a 50 ou de 20 a 50. Ela tem temperatura mais constante e a 20 quilômetros está a camada de ozônio. A camada de ozônio retém o calor. Por isso que no gráfico que eu mostrei aqui, a temperatura sobe. Tá vendo? A temperatura sobe, porque é a camada de ozônio que retém o calor, certo? Essa parte, troposfera, estratosfera, é chamada de atmosfera interior. Aí eu vou para a atmosfera exterior. Então, ó, troposfera, estratosfera, mesosfera do meio. Tá entre 50 e 80 quilômetros. Então, ela tá no começo dela mais quentinha, porque ela ainda tá pegando o calor da camada de ozônio. E conforme você vai subindo, ela vai ficando mais fria. Ao ponto de chegar a menos 100 graus Celsius. Menos 100 graus Celsius. Depois eu tenho a ionosfera, que vai de 80 a 400 quilômetros. Lá eu tenho moléculas muito raras, onde fica a maioria dos satélites artificiais. Vocês escutaram o barulho? Bom, e é lá que fica a Estação Espacial Internacional, ISS, a 400 quilômetros de altitude, de altura. A ionosfera também é chamada de termosfera, certo? E depois dela, a última é a exosfera, a camada externa. A exosfera, ela é a parte exterior da atmosfera. Os gases são muito rarefeitos
e essa força de atração com a Terra é menor. Então, volta e meia, essa camada perde molécula para o espaço sideral. E lá no espaço é vácuo, tá bom? Pessoal, não é super legal? A tarefa é muito pequenininha, é a página 7, só a página 7, tá bom? Sobre as camadas. Tentem essa semana gravar na cabecinha de vocês as camadas, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa semana. Se cuidem, tá bom? Oi.